Oi, gente! Mais um talk show hashtag por elas. Esse talk show, todo talk show é especial, né? Mas esse talk show é super especial porque eu conheço a Raquel há 15 11 anos? anos. 11. 11. Bom, então você tá vendo como é que para mim já é uma eternidade, né? Porque assim, é incrível, vocês vão ver por quê. Olha, a Raquel do Amaral Santos, ela é graduada em Direito pelo Mackenzie e mestre e doutoranda em Direito Tributário pela PUC São Paulo. Sua especialização e contínua dedicação a essa área jurídica foi fundamental para sua escolha em 2014 como responsável pela área de Direito Tributário, Societário, Trabalhista dentro do Neolaw. Antes disso, ela atuou tanto em importantes escritórios de advocacia como em empresas de grande porte. Tem seu reconhecimento em distintas situações, porque eu conheço bem esse reconhecimento, e, enfim, é citada aí pelo The Legal 500. Bom, Raquel, então, gente, a Raquel, na verdade, nós trabalhamos juntas. Então, a Raquel, nós somos sócias do escritório, e a Raquel é uma pessoa, assim, incrível e que eu não podia deixar de trazer para vocês conhecerem ainda mais e a gente ter esse bate-papo. Raquel, bom, eu tenho uma coisa que eu acho, uma das coisas que eu poderia destacar que eu acho incríveis nela é, é que assim, ela nasceu, né, no direito na parte tributária. Mas eu falo que é super interessante quando você conversa com um advogado que consegue, especialmente em M&A ou nessa situação em que você tem mais de uma área para fazer a realização do que o seu cliente quer, ou seja, para aquela demanda, você ter numa pessoa só que concentra também outras partes do direito, outros ramos do direito, ou seja, o direito societário, por exemplo, né, a parte toda corporativa, né, e a Raquel tem isso, né, e ela abraçou, quer dizer, para além aí do desafio tributário, né, porque eu acho super desafiadora aí essa área tributária, pelo menos para mim e ela tem essa parte também do direito societário e de contratos, então ela transita muito bem nisso, e o que a gente percebe, né, Raquel, eu queria que você falasse um pouquinho, sobre essa sua, eu não diria reinvenção, mas essa sua flexibilidade, disposição em ter mais de uma especialidade. Quando isso é essencial, eu acho que cada vez mais no mundo empresarial, né? Quer contar um pouquinho para a gente como é que é isso, como é que você vê isso, enfim, falar um pouquinho de você também. Claro. Bom, primeiramente eu queria agradecer a Roseli ao hashtag por elas, por esse espaço. Nossa, é uma alegria, fico muito grata de estar aqui, poder conversar um pouquinho, dividir um pouquinho da minha experiência, especialmente considerando o nosso público do hashtag por elas, que é super seleto, e também as outras participantes, porque a gente vê assim, eu participei já como espectadora de eventos de Baju, de hashtag por elas, e a gente sempre vê participantes muito seletos, então eu me sinto honrada mesmo tá num meio tão distinto. E então fica o meu A gente que agradece a agradecimento. participação, né, Raquel? Obrigada. Obrigada. E assim, falando um pouquinho assim do que você comentou e um pouquinho dessa minha trajetória, como você falou, eu comecei mesmo na área tributária, isso foi ainda eu era estagiária, e na área consultiva. E fui, gostei, e na época eu acabei abraçando o imposto de renda, que hoje, então, você pega, até hoje muita gente lembra de mim pelo imposto de renda, porque tinha épocas que você falava assim, então eu tinha, até escrevi artigos, a base é imposto de renda. Mas a gente vê o seguinte, que quando vai passando o tempo, os clientes e a dinâmica, eles vão demandando mais. Então, o que que você... Eu acho que ficou, Raquel, acho que ficou no mudo. Por algum motivo entrou no mudo. Nossa, entrou no mundo. E como eu vi assim, com o tempo, você vai sendo demandado de outras coisas, o seu conhecimento acaba tendo que sair das caixinhas, porque as perguntas não ficam mais nas caixinhas. Esse é o grande ponto. Então, uma pessoa vai, um cliente, uma situação, eles te demandam alguma coisa que vá para uma coisa mais ampla. Tendo, você tem a curiosidade, você quer aprender, primeiro, uma coisa acaba puxando outra. E isso acaba sendo natural, não foi que, olha, eu conhecia o imposto de renda, mas eu precisei aprender o societário. Não. Fazendo as operações de imposto de renda, você acaba fazendo as reestruturações societárias e você precisa conhecer também questões da área societária.
você também precisa conhecer direito civil. Então, você precisa conhecer um pouco de várias coisas. Lógico, tem coisas que vão atrair mais a gente. Então, dando esse exemplo, né, que eu estava dando do direito civil e do direito societário. Eu conheço, assim, eu aprendi o direito societário, a gente aprende direito civil na escola, mas eu não posso dizer que eu sou uma civilista. Então, quando eu tenho questões que demandam um conhecimento especializado, quantas vezes eu vou me socorrer os meus sócios do contencioso civil? Isso não uma, nem duas, nem três vezes. Então, há matérias que a gente precisa saber uns fundamentos, mas a gente não tem o conhecimento realmente aprofundado e a gente precisa socorrer. Mas existem outras matérias que elas se puxam com uma grande naturalidade. Então, para você ir de uma área tributária consultiva, para você ir para a área societária, que vai puxar por conta das operações, você consegue transitar com uma naturalidade. Outra questão, você tem o tributário, você consegue navegar, por exemplo, pelo previdenciário. Então, até a questão de eu ter começado a trabalhar na área trabalhista foi por conta disso. As questões previdenciárias, elas se uniam muito com o tributário. Você está falando de contribuições sociais, então você tem Tá no mudo de novo. é alguma coisa do Não, mas isso faz parte. Isso é. é, ele está puxando aqui o meu não sei por quê. Tá de novo. Eu acho que não é o fone. Eu estou sem fone. Ai, que engraçado. É. Engraçado. Aí a gente vê as coisas, uma coisa puxa a outra. Então, alguns conhecimentos eles vêm. Então, você tendo a vontade, você tendo a curiosidade, você consegue aprender. Lógico, tem demanda, assim, na verdade, assim, isso demanda muito esforço, isso demanda estudo, mas ele é muito recompensador. Porque Mas eu tava até pensando, desculpa te interromper, eu tava até pensando o seguinte, né? Porque às vezes você tá ali e montou uma estrutura sugerida para o cliente na parte societária, e na verdade, depois, na hora que conversa com o Tex, fica uma coisa assim, "Ih, mas eu acho que não dá, porque isso não tem uma eficiência tributária interessante para o cliente, né? Então, quando você consegue acho que juntar essas duas coisas, acaba por ser algo que otimiza, acaba por ser, centraliza numa pessoa que tem essas expertises. Eu acho isso incrível, e eu acho que isso acaba por mostrar a questão toda da profissional que conseguiu, né? Tem um chapéu, outro chapéu, na verdade, é um chapéu só, né? Tem mais de um, mas na verdade concentrou, na verdade, num só, né? Você tem vários ali, mas que na verdade você consegue pegar um só, é uma pessoa só, não precisa chamar outra pessoa para call, né? É um negócio interessante. exato. Ô, Raquel, e me diz uma coisa: você atende bastante clientes internacionais, clientes que vão estruturar a operação no Brasil. Como é que você está vendo essas oportunidades? Enfim, o mundo passa por inúmeros desafios atualmente, né? Nem vamos entrar aí no mérito, no juízo de valor e nem julgamento do que está acontecendo, e o Brasil também, especialmente aí com reforma tributária, enfim, com o impacto que tem na vida das pessoas. Mas voltando para a primeira pergunta, quer dizer, como é que você vê essa questão do investimento e das demandas dos estrangeiros no Brasil, para estruturar operações e tudo mais? Como é que você tem visto isso? Olha, a gente sempre vê ciclos, então é fato, temos ondas. Quando a gente está falando em investimento, a gente acaba vendo ondas de investimento, desinvestimento, e agora a gente está numa onda, felizmente, de novas empresas vindo para o Brasil. Tinha umas épocas que era meio triste, assim, eu vou falar, tem umas épocas que a gente acaba ficando meio chateado porque a gente vê empresa fechando, sim, alguns negócios que acabam, você vê, poxa, viu o negócio nascer e não deu certo. Nós estamos agora numa onda o quê? De novos negócios, por quê? Um dos pontos, acho que duas coisas que puxam isso. A questão do câmbio. Então, o nosso Exatamente. câmbio, ele atrai o estrangeiro, isso para eles A fica desvalorização da moeda, né? Da exato, moeda a e. desvalorização da moeda brasileira, acaba atraindo. E você tem novos negócios, como inteligência artificial, e isso que a gente vê são novas frentes que estão sendo abertas. Então, eu vi empresas abrindo esses últimos tempos com questões de inteligência artificial, questões acadêmicas. Então, houve outro dia uma que era para questões de plágio. Então, são temas muito novos, assim, são tecnologias já vendo esse novo direcionamento da inteligência artificial. Fato inteligência artificial não é uma coisa nova, mas a explosão que a gente teve, a modificação, a popularização, é uma nova onda que está trazendo. Então, quando a gente vê
pensando assim, desde 97, se eu não me engano, foi 96, 97 que começou a internet comercial no Brasil. Você tinha uma fase que aquela internet estava iniciando, aí você teve uma expansão que foi com o e-commerce, que foi aquele boom do começo do século XX que a gente teve, e você participou disso, o boom do É, e-commerce, você sabe isso melhor do que ninguém. Então a gente vai vendo as fases, e aí com a inteligência artificial, e isso foi nos últimos 2 anos, na verdade, com a modificação da utilização da inteligência artificial, a gente está vendo novos negócios também nessa área, porque empresas que lá fora já estão sendo bem-sucedidas aqui e estão trazendo para cá esses novos modelos de negócio. Então, é legal. muito interessante isso. A gente vê, é muito vivo isso. Então, é Gente, vivo e é bonito. é muito legal de saber. Eu estava agora aqui, vendo, né, para além de você ter essa abrangência de vários ramos do direito e ter um chapéu que nada subdivide, quer dizer, concentra na mesma pessoa, eu tava lembrando de uma história que você me contou quando você trabalhava numa grande empresa, antes de também num grande escritório, agora eu já não me lembro onde exatamente você estava, mas que você foi ser mãe e trabalhou até não sei quanto tempo para fazer uma auditoria. Olha que coisa, que coisa. Imagina, naquela época, né? Você pode falar um tempo, a Raquel é linda, maravilhosa, mas já trabalha bastante tempo na área, é incrível, está super bonita, linda, aliás, adorei o make-up. Obrigada. Mas assim, eu lembrei disso, né? Como se faziam as due diligence, como mudou Exato. o direito, né? Como mudou a forma de se fazer tudo isso e dos grandes deals que você fez naquela época que você estava grávida, né? Acho que do seu primeiro filho. Que, aliás, ela tem três filhos incríveis, um passou na GV recentemente, Exato. parabéns, isso é fruto Meu muito que eu caçulinha. acompanho bastante, a mãe Raquel, né? A mãe Raquel É, também, e eu acho que quando os filhos são bem-sucedidos e a gente tem um sucesso, né? Eu acho que o sucesso é parte disso, né? a gente fica edificado, eu fico mesmo, Fiquei assim. edificada. Eu fiquei super feliz. Falei, nossa, que bacana, né? Quando soube. Eu acho que eu vi até Nossa, a gente não tinha conversado, mas eu vi nas suas postagens. Mas enfim, voltando, conta um pouquinho. Você teve que fechar uma operação, você estava grávida, foi, você teve eu que estava, virar, na e naquela verdade, época não tinha automatização de nada, né? Santa inteligência artificial, exato. se tivesse naquela época, como é hoje, né? Nossa, ia ser, e a gente, assim, a gente virou, eu virei noite, eu estava grávida do meu filho do meio. Você vê, curiosamente, ele foi fazer direito, né? Pois, é E verdade. eu estava grávida, se eu não me engano, acho que de 6, 7 meses, e nós precisávamos fazer um relatório para a diretoria. Então, precisava se pegar, era um grupo grande, e fazer uma quantificação do passivo de todo o grupo, contando todos os processos, número de processos, valores, e nós viramos à noite para conseguir montar um PowerPoint. É assim, é surreal você imaginar que você virou uma noite para montar um simples PowerPoint. E hoje, com as ferramentas que se tem, você montaria isso, você tem uma compilação de dados que vai de uma forma e bobear, já vai ficar o PowerPoint bonito e pronto, né? Não só que ele vai compilar, mas ele já vai te dar o dado já trabalhado, até no formato para você fazer. E até a questão das auditorias, eu estava comentando outro dia com um cliente. ah, no passado, quando se ia fazer uma auditoria, era um monte de gente, então mandava-se um time inteiro para outra cidade, outro estado. Então, eu vou te falar, a gente já viajou bastante Outro por conta das país, outro país para fazer um trabalho e você é, mandava um time inteiro, um monte de um gente time ficava uma inteiro. semana no data room e assim, hoje em dia não faz o mínimo sentido isso. Financeiramente, porque obviamente Exato. quando você tinha uns deals daquele tamanho, era um custo e os clientes naquela época, as empresas talvez já assim, computavam isso. Hoje em dia não faz o mínimo sentido. Hoje você faz os data rooms virtuais, então, na verdade, assim, o data room virtual que eu me lembro que a gente começou a utilizar foi mais em 2007, mas ele ainda tinha muitas limitações. Eu lembro 2000, mais 2007, 2008, a gente teve os primeiros data rooms virtuais, mas eles tinham muitas limitações. Hoje nem se pensa em fazer uma auditoria física com aquele monte de gente, e nem a outra questão também é o tempo. É o Um tempo. relatório de auditoria que se ficava meses fazendo, porque você tinha primeiro um pessoal que ficava um mês lá no data room, depois para fazer análise, rodada de pergunta. Tinha dia que você ficava Quer dizer, 3 meses. eficiência não tem discussão, né? Não só eficiência e aquilo que o tempo para fazer, eficiência e todas as ferramentas que tem, e é tudo muito mais rápido e menos custoso e talvez mais seguro até, né? Porque
Imagina, você tinha que pegar uma certidão, era um caos para conseguir uma certidão, né? Até você conseguir a certidão negativa de débitos, que seja que E, esfera fosse, né? e dependendo da certidão, até você terminar a auditoria, a certidão já tinha vencido, você Você já tira não uma sabia se aquela nova. certidão era válida ou não. Era uma loucura, né? Quer dizer, previsibilidade é difícil, né? Acho que a Então, informatização também. você tem hoje, sim, tem ferramentas maravilhosas para uma auditoria. Óbvio, você precisa do olho humano. E isso é uma coisa que eu falo para as pessoas, né? Eu falo, eu comento meu filho, né? O que faz direito, eu falo, olha, o advogado, porque se comenta, né? Quais profissões, tem aquela discussão, né? Quais profissões vão desaparecer com a inteligência artificial? Eu não acredito que vão desaparecer, mas elas vão mudar o enfoque. E assim, a gente tem hoje coisas que a inteligência artificial auxilia, e isso é muito bom porque coisas que você iria perder tempo com coisas mecânicas, aquele seu tempo, e o nosso tempo é muito escasso. Você vai poder usufruir com outras coisas, você vai gastar aquele seu tempo produtivo, ao invés de ficar pesquisando aquelas coisas e fazendo todos os levantamentos, não. Você vai fazer e você vai poder fazer uma análise depois mais inteligente, mesmo num contrato. Então, você vai poder você vai gastar um tempo com coisas analíticas, com coisas estratégicas, na verdade. E uma coisa que as pessoas precisam, sim, que as pessoas precisam entender. Ferramentas, por exemplo, de inteligência artificial, elas fazem um trabalho muito bom para alguma coisa estrutural, mas elas não vão, por exemplo, ainda não se tem a sensibilidade que o ser humano tem, porque a gente tem a experiência. A gente Então, falou isso, a gente já falou isso, eu fiz alguns bate-papos e é interessante que a inteligência artificial sempre vem à tona, né? É um momento que a gente de muita transformação, de muita é, 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 renovação, de muito, assim, realmente é algo muito dinâmico, né? E dinâmico mesmo, né? Mas o que se fala é também que a questão do tempo, então o tempo talvez seja o bem, se é que a gente pode falar que é um bem, mas mais é, precioso que talvez que a gente tenha na vida, né, no final do dia, mas que isso ajuda em a gente trabalhar com o tempo de uma forma melhor se souber usar. Por outro lado, a gente não pode deixar, quer dizer, o uso da inteligência em si, somente isso, quer dizer, falaram muito em humanização, na questão da análise humana, que é um pouco do que você está trazendo, quer dizer, a análise humana é necessária, né? E eu estava fazendo uma reflexão que eu acho que aquilo que o que você falou, que chamou de trabalho braçal, aquela coisa mais mecânica, né? Que se exato. fazia muito e se modificou. Acho que o uso é para isso. Mas eu acho que traz benefícios no sentido que você consegue talvez ficar mais próxima do cliente utilizando o seu tempo para estar muito mais próximo e para entender as demandas, as necessidades, as dores do seu cliente, né? Sim, Então, acho que isso acaba por ser, eu olho com muitos bons olhos. Aí você tem outro lado, né? Que é, foi a inteligência artificial, dependendo de como faz, ela cria jurisprudência, ela cria leis, né? E acaba é, dando um resultado que, se não tomar cuidado, né, pode trazer aí coisas que não são fidedignas ou que você jamais exato, poderia escrever, né? Ou que você poderia, manter aquilo e assinar como sendo seu, né? Que é exato. outra E questão ela, aí. e ela pode, e assim, uma coisa que as pessoas precisam entender da inteligência artificial, ela é para expandir a sua visão, não para acomodar a sua visão. Então, você Muito interessante. pegando essas ferramentas, você pode ter acesso a novas fontes de conhecimento. Então, por exemplo, você está pesquisando. Então, primeiro, a gente fazia, você lembra, né, tempo que a gente começou, né, Rô? A gente ia na biblioteca, pegava o índice, então você ia ao índice daqueles assuntos Lembra das e ia pesquisar. RTs? Exato, as Meu Jesus, RTs. as Então, RTs. você ficava uma vida inteira para procurar, e ficava a vida inteira. Quando surgiram os buscadores, eles já foram um atalho para você conseguir chegar a novas fontes de pesquisa. E aí a gente tem agora a nova fase, que é a inteligência artificial. Ela é uma fonte maravilhosa, então eu falo, por exemplo, o meu lado acadêmico. Lembro quando eu fiz o mestrado, a gente tinha que ir biblioteca em biblioteca para encontrar material. Eu cheguei uma vez, eu fiz uma viagem que eu tinha ido para Boston, aproveitei que eu estava lá a trabalho e fui na biblioteca de Harvard para poder pesquisar. Hoje, você pega os buscadores e mais a inteligência artificial, eu consigo ter acesso a artigos do mundo inteiro. Então, ela é a fonte para que eu consiga encontrar a fonte primária. Então, ela é uma fonte secundária. Eu não vou pesquisar o artigo na inteligência artificial, mas onde estão os artigos?
quais são as referências que eu tenho sobre isso? Eu não vou pegar, se eu pego e escrevo alguma coisa, né, pegasse, por exemplo, pesquisasse, olha, o que você acha sobre este assunto? Eu teria o risco, de plágio, como você falou, escrever coisas que, na verdade, não eram suas, e a gente já está vendo esses problemas por aqui, a gente já começa a escutar no mercado esse tipo de coisa. Então, ela pode criar, e ela pode ou pegar e te levar a plágio, ou inventar mesmo, que a gente É, também já está vendo. é. Então, esses dois casos, tanto de plágio quanto jurisprudência não, assim, jurisprudência que não existe, ela já está sendo verificada. Então, é isso que ela é necessária. Então, você não pode se acomodar. Ela tem que ser para abrir a sua visão, para te ajudar a achar mais conhecimento. É a alegoria da caverna. Você está dentro da caverna, lá na Galeria de Platão, e você vai saindo e vai encontrando a luz, que é o conhecimento. Ela vai te ajudar a achar a luz. Não, é incrível. Gostei muito desse seu ponto. Eu tenho eu não sei se devo ou não devo fazer pergunta, porque até porque a gente isso eu não, é porque eu sou muito curiosa, né? Mas eu acho que é um assunto que está em voga. O que são os principais pontos que vai impactar? Eu sei que são muitos pontos de impacto, a questão toda da reforma tributária, mas se você pudesse pincelar, eu sei que é super desafiador pincelar, né? Mas o que que você acha o que que mais muda para o empresário? Como é que você vê essas mudanças? Como é que você tem falado aí com as empresas? O que que você pode falar um pouquinho dessa parte? Assim, o ambiente da reforma, na verdade, a reforma era uma coisa que eu, particularmente, sempre escutei como uma lenda. Então, desde que eu comecei a trabalhar com tributário, dizer assim, olha, precisa de uma reforma, mas essa reforma nunca vai sair. E, ao longo do tempo, a gente acabou vendo vários projetos que acabaram, não decolando, e projetos em vários sentidos. O projeto atual, ele foi construído ao longo de anos de estudo, considerando uma premissa: o sistema tributário brasileiro é muito complexo. E é verdade. Quando se tinha papel, hoje o conhecimento está online. Mas eu lembro que isso, quando se tinha em papel, a gente tinha os livros, os regulamentos, tinha um estudo, eu não sei se era estudo ou se era uma ficção que se criou, que dizia assim: se você fosse pegar toda a legislação brasileira e empilhar, você encheria um carro, daria para encher um carro. Que E então eu comparação, falei, hein? exato. E tinha um outro que dizia que era do tamanho de um elefante. Não sei até que ponto isso é verdade ou não, né? Se é aquela coisa que vai indo à lenda, se é uma lenda urbana, mas o fato é, tem-se uma legislação muito complexa. Tem alguns tributos que não existe nenhuma razão de ser, assim, por exemplo, PIS e COFINS separados. São tributos que são irmãos gêmeos, praticamente. A base de cálculo é a mesma, os princípios, eles são basicamente os mesmos, são contribuições para a Seguridade Social, só tem uma questão de destinação. Por que você precisa recolher por que você precisa ter duas alíquotas, fazer duas guias? Então, você tem algumas questões burocráticas que realmente são Não é desnecessárias. simplificado, não simplifica, né? Eu acho que esse é um ponto, né? Exato. Então você tinha uma complexidade, e o fato é que quando você analisa, tem um estudo, e isso todo mundo que está no tributário já conhece isso, que era o estudo do Pay Taxes do Banco Mundial. E que o Brasil era o país que mais se levava tempo para arrecadar tributos no Brasil. E assim, de longe, não é que assim, você pega aquele que estava no segundo, terceiro lugar, era muito menos horas. Então, o Brasil se consome muito tempo. Há empresas que têm um departamento de tax tamanho de vários escritórios. Então, você tem uma equipe fiscal maior que muitos escritórios de advocacia. É um Quer dizer, custo muito grande. imagina, né? Desculpa te interromper, mas você acaba falando que acaba por ser perto do core business, né? Tem que ter uma estrutura tão Exato, grande para lidar com isso, né? exatamente. E aí você tem isso, aí você tem muitas falhas. E assim, falhas por quê? Porque o sistema é complexo, a legislação ela é difícil. Então, e você tem questões como o ICMS, que varia de estado para estado. Então, você tem várias questões que levam em insegurança, um contencioso muito grande. Aquela questão que a gente estava falando, por exemplo, que eu estava contando, que eu virei à noite para fazer a auditoria, uma das empresas do grupo tinha 120 autos de infração de ICMS. Então, é uma coisa assim surreal. E não era por má fé da empresa, não.
era porque a fiscalização tinha um entendimento que não era dos mais corretos. E aí acabou lançando 120 autos de infração. E aí você tem que explicar para o acionista lá fora por que 120 autos de infração. Então, é uma Claro. legislação complexa. E a ideia da reforma tributária é juntar, é você ter o seguinte, você ter uma unificação em dois principais tributos, que vão ser a CBS e o IBS, que vão ter aquela natureza do IVA. Então, essa reforma, na verdade, um ponto que é importante, a reforma tributária, ela é sobre consumo, porque nós temos dois tipos de tributos, nós temos o tributo sobre renda e tributo sobre consumo. E o Brasil tem uma tributação muito alta sobre o consumo. Então, você pega o ICMS, ele é caro, e aí você pega tudo que vai na nota fiscal, é muito caro. E isso gera desigualdade social. Não, e acaba impactando pro consumidor, acaba impactando para cada um de nós, para o cidadão, né? Exato, porque quem paga no final é o consumidor. Então, você tem. Então, a ideia aqui que é você simplificar, reduzir esse custo na arrecadação e você onerar menos o consumidor final. Então, essa é a ideia. Então, você aglutinar para você simplificar. Ponto é, aí só que a gente tem alguns contrapontos, que é o que você acaba sendo discutido. É bacana? É, mas a gente tem questões, regimes diferenciados, porque aí você entra depois na área setorial. Como você vai fazer, para não onerar excessivamente alguns setores? Então, você precisa entender quais setores. Então, quando você fala, muito bom, eu tinha realmente um ICMS que vai de 17, 18, 25%. E aí eu vou pegar o ICMS mais o PIS e a COFINS vai virar, então a gente pega IPI, ICMS, PIS e COFINS, se você somar tudo isso no IBS, na CBS, a gente vai ter uma carga tributária talvez menor até do que se tem hoje. Mas a gente tem um outro problema, o ISS. O ISS não é tão caro como o ICMS. ICMS a gente está falando 18, 25, ISS 2 a 5%. Então, existe um temor que os prestadores de serviço terão um aumento de carga tributária. Os prestadores de serviço que estejam no regime uniprofissional, mais ainda, uniprofissional é aquele que atende a profissionais liberais. Então, não só advogados, mas médicos, dentistas, arquitetos, contadores, aquelas empresas que possuem serviços de uma determinada categoria podem pagar o ICMS não pela alíquota de 2 a 5%, mas considerando o número de profissionais. Pois bem, como vai ficar essa tributação, considerando que não vai mais existir esse regime do unipessoal, do uniprofissional? Não existe, não Na vai, não verdade, vai é existir. por número de profissionais o ISS, é isso? Exato. Então você vai pegar o número de profissionais e você tem uma alíquota fixa. Esse pessoal, na verdade, agora vai começar a pagar IBS e CBS, que são o nosso IVA, considerando um percentual sobre a receita. Então, considerando um E percentual não só mais sobre o sobre o número faturamento. de profissionais. Exato. E aí entram, e aí a gente está naquela fase de discussão sobre quais regimes especiais, como serão as alíquotas diferenciadas, para você realmente não onerar determinados setores. Então, agora a Uhum. gente está numa fase de definição muito grande, porque vem a parte da regulamentação da reforma tributária. Então, agora, por isso que assim, há muitas coisas que ainda não se pode cravar. Então, o que se sabe? A gente já tem a emenda constitucional e a gente teve a lei complementar. Então, a emenda constitucional que trouxe esse novo mecanismo, e a gente teve a lei complementar que instituiu. E aí a gente vê, por exemplo, a lei complementar, nossa, queremos simplificar o sistema. A lei complementar, que vai ser a grande mãe, então, de tudo que vem agora, já tem 350 páginas. Então, já Bom, a é história do carro e do elefante continua, né? Então, pelo exato. visto, o que a gente gosta mesmo. Desculpa te interromper, mas eu começo a ver a questão sempre que comparam, né, a Constituição americana, o número de, e com a nossa Constituição, Sim, sem querer fazer uma crítica obrigatoriamente à nossa Constituição, que tem muitas coisas boas, mas fato é, eu acho que quanto mais a gente complica e mais codifica, né? Cada vez mais exato. codificando, a gente cria verdadeiros complexos. A gente tem a inteligência artificial, mas eu fico me perguntando se essa reforma tributária vai de fato simplificar ou não a vida, com tudo que você já está dizendo que tem de temas, né, correlatos
enfim, que se está discutindo, quer dizer, as exceções à regra, né? Mas que traz o complicador. Eu fico pensando como é que vê o empresário, sabe, Raquel? Como é que os empresários, os profissionais liberais estão vendo essa reforma, né? Eu acho que a gente precisava de um talk show só para falar sobre isso mesmo, né? Um novo para falar só sobre esse tema. Mas se você fosse resumir os pontos mais sensíveis ou que você acha que merece atenção, além dessa questão dos profissionais liberais e dessa não necessariamente simplificação, né, e o aumento possivelmente da carga tributária para esses profissionais, o que mais você diria que é um complicador? Porque eu estava vendo, a gente tem IVA, né? Eu tô aqui em Portugal, todo mundo sabe que eu Sim. fico entre Brasil e Portugal, e aqui tem IVA, né? Que não é um IVA barato, né? Você não tem aqui. Bom, a sede arrecadatória de todos os governos, ela faz com que cada vez mais queira-se arrecadar, né? Sem entrar no mérito sobre isso, mas. E sem julgamento, se você é de esquerda, de direita, do que quer que seja, é, a gente, na verdade, gostaria do pagamento de tributos que fosse melhor utilizado, né? O pagamento de tributos que a gente paga, mas fato é que parece-me que o IVA aí seria superior ao IVA que se tem na média mundial. Não sei se estou certa em relação a isso. Existe essa discussão, ainda não se tem fechado, mas até mesmo até agentes do governo que participaram da reforma já assim, olha, existe a possibilidade que se tenha um IVA, e realmente seria um IVA mais alto, se não me engano, 28%, alguma coisa nesse sentido. Então, existe isso. Isso tudo vai ser trabalhado agora nos próximos meses, porque você tem a regulamentação. E existe um ponto que pouco se discute assim. A gente vê mais discutindo, porque eu acabo participando de muitos eventos, a gente vê muitas discussões acadêmicas, e é muito interessante quando a gente participa desses eventos, porque a gente tem posições diferentes, não existe uma unanimidade sobre isso. Então, você pega, tem acadêmicos que rejeitam a reforma, que não aceitam, que eles questionam, por exemplo, a questão do federalismo, que ela pode enfraquecer municípios por conta da arrecadação, porque o que vai acontecer? A arrecadação ela vai ser centralizada no nível federal. Hoje você tem a arrecadação federal, estadual e municipal. Então, eu lembro em um dos eventos que eu fui, os representantes do município estavam muito preocupados. Então, você tem alas que se preocupam muito, então, que são contrárias à reforma. Então, professores que dizem, olha, a gente não precisaria de uma reforma, que a gente precisaria usar bem o sistema que tem. Então, o professor Hum. Paulo de Barros é um que fala, não precisaremos de uma reforma, precisaríamos, se nós seguíssemos os princípios constitucionais, isso se resolveria. E há outros que são os defensores da reforma, e ela vem muito de um aspecto econômico, então, a base muito também da reforma tributária, ela vem de uma ideia econômica e empresarial, de você fazer a simplificação, mas eu vejo pessoas que trabalharam com isso, assim, tem pessoas excelentes, então, por isso que, assim, eu vejo pessoas muito boas dos dois lados, e aí eu estou falando de Claro. acadêmicos, e Mas profissionais, eu não sempre estou dá para falando da defender os dois política. lados, né? É uma coisa incrível, sempre dá para defender os dois lados. O que eu acho só assim, eu acho só que a simplificação é algo necessário, acho que a Necessário, gente tem que não, simplificar, né? mas não Eu acho que necessariamente assim, ela vai baratear. mas não necessariamente ela E- vai baratear. Acho que se fosse para ter o resumo da ópera, o que a gente tem que ter, na verdade, é a simplificação com uma forma de arrecadação que viabilize cada vez mais a atividade econômica. Acho que isso a gente não sei se isso a gente vai atingir esse objetivo. Eu queria ver as cenas aí do próximo capítulo e depois a gente faz um bate-papo. A gente vai continuar com o hashtag por elas, falando de mais assuntos e chamando pessoas aí é, para falarem aí sobre os temas técnicos. E aí eu aproveito para deixar que as pessoas podem tratar direto com a Raquel, fazerem perguntas e depois a gente vai deixar todos os contatos dela e tudo mais. Mas, Raquel, mudando um pouquinho, pivotando um pouquinho, uhum. que experiência você gostaria de contar? Assim, você tem pô, não vou falar quantos anos, mas se você quiser falar, você mesma fala. Quantos anos você está aí como, né, como advogada, né? Me diz uma coisa, existe uma história marcante, algum caso que mudou a vida de alguém, que mudou a sua vida como advogado, que aquilo foi tão emblemático durante a sua atuação que você falou, puxa, me fez repensar alguma coisa, ou me trouxe determinada coisa, ou para mim, ou para o meu cliente, ou, né? E que você gostaria de dividir com a gente? São muitos casos, assim. Então, por quanto tempo eu estou na advocacia? Eu sou formada em 99, então posso Gente, ela falar, falou. formada, Olha, por um formada em acaso temos o 99. mesmo ano de formação. Também Exato. falei.
E são muitos, e a gente tem muitas histórias interessantes assim de construção, porque especialmente quando a gente trabalha na área tributária, muitas vezes você pensa e a gente acaba fazendo, fechando às vezes a cabeça só para o financeiro da coisa. Então, para o benefício tributário, para então você acaba pensando isso, você tira assim você acaba tirando um pouco da humanização. E aí, o que eu sempre falo para o pessoal, olha, às vezes uma pequena coisa que você faz tem um reflexo gigantesco. Então, eu acho que assim, os casos mais interessantes que a gente tem, assim, que eu mais gosto de tratar, são aqueles em que a gente trabalhou para colocar algum negócio de pé. Então, para viabilizar. Então, foi aquele negócio que a gente estava. Então, eu tenho, por exemplo, uma empresa que ela viria para o Brasil para trazer um negócio novo. E eu estive com eles desde o primeiro momento, desde antes de vir, as Da primeiras ideia, desde conversas, aí, da concepção da ideia. desde a concepção. E é muito bonito. Isso é uma coisa que, para mim, quando eu pego esses casos em que a gente tem, desde aquele comecinho, a pessoa, às vezes, muitas vezes, não sabe nem, ele não tem a mínima ideia nem do que é o Brasil. Isso é fato. E aí você vai, e você vai fazendo como uma gestação. Desde aquele comecinho até você ver a Que empresa, e bacana. aí foi bonito assim, aí eu vi a empresa nascer Você e viu o ainda fui das nascimento, primeiras, né? Você vê vi o quando é nascimento o e fui uma das primeiras embrionário ainda. clientes. É. E aí foi bonito porque foi até uma das primeiras, eu fui uma das primeiras clientes, e ele falou, olha, Raquel, você vai poder, tipo, eu participei de um piloto, então assim, era desde o comecinho até nascer. Então foi muito bonito. E aí depois, essa empresa, por motivos do país deles, teve que sair do Brasil. Então, isso por motivos locais. E aí eu participei do luto também. Quando eu soube que eles iam fechar, mas e aí foi bonito porque o presidente da empresa, no LinkedIn dele, agradeceu várias pessoas e eu fui uma delas. Então, porque É a assim, daquelas pessoas que motivação, não é? O que desde o faz a começo, gente. exato. Então é bonito isso, porque muitas vezes, como eu falei, no tributário e no societário também, às vezes você pensa só no papel frio, mas você esquece o quanto aquilo lá vai estar, pode estar modificando a vida de alguém. A gente, quando trabalha em empreendedorismo, né, então a gente também tem a parte de empreendedor, empreendedorismo muda vidas. Então, a gente vê muitas vezes algum negócio, novo negócio nascendo, esse novo negócio está mudando a vida de uma pessoa. Ela está dando algum norte, algum sentido. Então, a gente vê, eu acho que assim, o que eu mais Eu acho uma gosto de ver. coisa, eu acho uma coisa, desculpa te interromper, uma coisa super curiosa, que é assim, né? A gente vê muito o sonho do empreendedor, né? Quando você tá ali do lado, são figuras diferentes, eu sei que você já atuou para os dois lados, então você tem a figura, assim, do sonho do empreendedor e que ele quer resolver um problema que é uma dor, geralmente, de um segmento ou da própria população, do cidadão, quer dizer, ele quer resolver o problema, geralmente são as ideias mais bem-sucedidas, né? E tudo mais. Por outro lado, tem o investidor que quer viabilizar essa ideia, esse sonho, realizar, é claro, e realizar também no sentido financeiro, né? Porque mas aí em todos querem, né? Mas eu acho que é bonito ver esse, foi o que você falou, né? Ver a gestação, né? Que é o princípio da ideia, a vontade, e depois as fases da realização, né? Eu acho que isso é muito bacana para quem advoga nessa área, né? Uma coisa mesmo marcante, né? Que você tem ali com. E depois você fala ainda do luto, que, né? Quando tem ou quando é o desinvestimento, ou quando não deu Exato. certo, né? Porque a gente sabe que existe isso também, enfim, tanto para o próprio investidor quanto para o próprio empreendedor, por vezes, né? Mas é bacana acompanhar tudo isso, né? E você passa isso para seus filhos, você passa isso, porque tem um que está fazendo, né? Um que tá fazendo Exato. direito. Que E a não é gente sua gosta. área, é sua área? Não, não é sua área. Não, ele trabalha mais, na verdade, mais para a sua área mesmo. Ele está trabalhando com insolvência, com parte de recuperação, contencioso civil, adora. Que Sim, curioso. é muito bonitinho, assim. Ele gosta mesmo E e tem se dedicado. uma mãe super, né? Que fica ali com Eu dando, mas fico. para ele deve ser uma escola, né? Já foi uma escola e é uma escola. Ele acaba vendo muito, né? E ele vê também eu, meu marido, e a gente acaba, então, acaba se tendo, né, um ambiente que se discute bastante, né? O direito, óbvio, a gente gosta de várias coisas, como você sabe, né? Gosta de esporte, gosta de fazer várias coisas, mas o direito acabou formando, né? Então, você pega uma cultura aqui, então você pega nós três, e é muito bacana isso. E é legal porque a gente também aprende com eles. Né? Como eu Claro, é uma falei, eu não tenho troca. conhecimento das outras áreas e às vezes vejo coisas que eu mesma aprendi com ele. Então é muito legal essa troca de conhecimento, né? Aqui em casa, assim, eu, meu marido e ele, nós
todos trabalhamos no direito. Eu tenho meu outro filho que é artista e o caçula agora que está na faculdade, entrando na faculdade de economia. Então, a gente tem uma diversidade, mas é Grande. gostoso, assim, a gente tem uma troca bacana. Ô, Raquel, me diz uma coisa, mudando já também mais um pouquinho. Me fala quem que te inspirou? O que que te inspirou a fazer direito? O que que te inspirou? Você teve alguma fonte de inspiração? Eu tive sim. Na verdade, primeiro, meus pais, eles sempre me incentivaram a trabalhar e estudar, assim, ser uma pessoa, uma mulher independente, então, os meus pais sempre tinham, sempre me deram isso, você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem, então, meus pais sempre me incentivaram a isso. E, então, a ser uma profissional, sabe, estudar, então, eu sempre tive esse incentivo. E eu Apoio, né? tive Esse incentivo. esse apoio. E uma grande inspiração minha foi a minha tia Tânia, você Ah, conheceu, minha sim, tia, muita sim. Uma saudade dela, graça. Ela é era uma é querida. uma advogada brilhante, à frente do tempo dela, muito interessante porque ela foi fazer direito, ela já era mais velha. Ela já tinha feito duas faculdades e ela foi fazer direito com mais de 30 anos e ela já tinha três filhos. E ela pegou aquela melhor fase da área tributária, das teses. Então, ela trabalhou muito, trabalhava, mas muito, assim, e aquele trabalho de bater perna em tribunal, aquela coisa bem pesada que se tinha antigamente. Mas muito empoderada. Então, para mim, ela foi uma inspiração. Então, eu vi ela no Bacana. direito e falava, nossa, eu quero ser, sabe, minha tia. Então, assim, infelizmente, E ela isso, e acabou daí você foi largando. pro tributário por conta também dela, ou não? E é interessante porque eu lembro que alguma vez na vida, acho que tinha que era que a senhora faz? Acho que eu devia estar no colegial, uma coisa tributária. Mas o que que é isso? E ela me explicou e foi interessante. Os meus dois primeiros estágios eram em contencioso civil, mas era uma coisa que eu fazia o quê? Apareceu o tributário e aí foi. E aí você pensa nela. Então, muitas vezes que eu precisava tinha dúvida e auxílio e tudo, assim, desde postura. Então, desde coisas como profissional, ele é a primeira vez, filhinha, eu era estagiária, filhinha, você nunca vai conversar com seu chefe sem um caderno e uma caneta. Ah, então, assim, Por que que várias tem gente coisas que não assim. aprende isso, né, Raquel? Por que que tem gente que não aprende isso, né? E ela vai, então, assim, disso até questões de discussão técnica, pessoas que eu conheci. Então, assim, ela é uma pessoa que é a pessoa, eu falei, infelizmente, partiu muito cedo, mas me inspirou muito. Ai, que bacana. Ô, Raquel, eu queria saber se você quer deixar. Eu vou depois fazer um. Quer dizer, agora a gente pode fazer, ou você quer pedir para você deixar uma mensagem final, mas depois eu quero fazer um ping-pong hashtag por elas. Eu vou falar, você vai me falar o que vem à sua mente conforme eu te falar de alguns assuntos, pode ser? Mas fala uma mensagem Pode ser. final. Acho que se você. Eu queria mesmo te agradecer, porque eu acho que é uma aula, o direito tributário é um desafio e ele atinge a todos. Né? Então, acho que é um tema extremamente relevante, não só para o universo da insolvência, mas para o universo mesmo nosso do dia a dia, né? Inclusive, você estava falando sobre o bicho-papão lá digo que agora eu tenho uma filha de um ano, né? Não pode falar de bicho-papão, você não pode falar, enfim, não deve, né? Falar aquilo que não existe. Mas fato é que a gente talvez tenha que falar em bicho-papão por a questão do imposto de renda, sempre foi, né? Sim, Então, a questão tributária é sempre é, extremamente complexa, né? Se a gente falar, a gente quer pagar impostos, eu acho que, em princípio, o empresário quer pagar imposto. Não é que ele não quer, sim, mas ele quer pagar um imposto condigno, que ele consiga seguir na sua atividade comercial, né, sua atividade empresarial, melhor dizendo, mas que ao mesmo tempo também tenha aí para não só para todos os empresários, mas para a população que tenha realmente o bom uso dos impostos, dos tributos recolhidos, né? Eu acho que isso é o principal ponto que eu acho que os países pecam, eu acho que não é só o Brasil, mas os países pecam na minha visão, né? Estando aqui mais próximo na Europa e vendo aí também eu acho que falha-se muito nisso, né? Então, enfim, mas sem discutir muito isso, você quer deixar uma mensagem final para esse público que está assistindo? Enfim, acho que era ah, interessante. a minha mensagem, na verdade, primeiramente, é agradecimento, e assim, acho que a gente precisa ser sempre grato pelas oportunidades, e assim, eu agradeço a oportunidade de vocês, você e o hashtag por elas me deram, agradeço a oportunidade que esse público está me dando de poder falar para alguém, então, eu agradeço a atenção e agradeço, assim, pelo tempo que vocês estão despendendo para, assim, para escutar, ou assim, entender um pouco da minha visão, conhecer um pouquinho a Raquel. Queria encorajar todas as mulheres, assim, então, a gente está Dia das Mulheres, e assim, pensar, nós temos que ter o ano inteiro dedicado às mulheres, porque não é É isso fácil, mesmo, é e isso assim, não mesmo. é fácil ser uma mulher, assim, você, assim, ser mulher, a gente sabe que tem vários desafios, uma mulher profissional,
ainda é árduo, então nós ainda temos aquela questão de ter que conciliar o multitarefa. Então, se você trabalhar e você tem a casa, você tem tudo, é sempre um desafio. E ainda tá linda como você, né? Porque vem aqui e Ah, imagina! ainda tá linda com você. Tem 3 filhos, realizada super, faz. Eu sei que você é super mãe, super família, e ainda por cima tá bonita. Ainda tem essa, né? Porque a gente Ah, ainda tem imagina, que estar bem obrigada. Obrigada. E assim, é um desafio, e você, assim, mas que as mulheres não esmoreçam, porque ah, a gente tem a perseverança, lógico, tem horas que parece que não vai dar, mas o que que elas precisam buscar? Rede de apoio, e eu acho que o hashtag por elas é uma rede de apoio importante. Então, as mulheres unidas, elas fazem a diferença. Uma Ai, que legal. puxa a outra. Então, Que legal. a minha mensagem é: busquem essas redes de apoio, porque isso faz realmente a diferença. Escutar a palavra de uma, escutar uma mensagem, conversar, confraternizar, como eu disse outro dia, sorrir, porque a gente precisa sorrir também. A gente às vezes está tão presa no dia a dia que a gente esquece de sorrir. Tem toda a Então, razão. busquem Olha que essas redes bacana. de apoio e busquem também, como eu falei, a gente tem aqueles desafios de trabalho, estudo, casa, busquem os momentos para si, para você encontrar a sua satisfação pessoal. E aí também, momentos de confraternização, estar com outras mulheres fazem a diferença. Poxa, adorei essas palavras assim, adorei, adorei tudo, adorei a entrevista, adorei, já aprendi mais um pouco. Queria mesmo agradecer, parabenizar pela sua realização na vida, por ser uma mulher eu diria uma mulher extremamente interessante. Primeiro, uma pessoa muito boa, uma mulher muito boa, que eu tenho o privilégio de conhecer, tipo, tenho o privilégio de conhecer já. Eu falei 15, mas são 11 que você me corrigiu. Uma profissional de mão cheia, como dizem aqui, quer dizer, uma profissional que você pode contar e que transita aí tão bem por todas essas áreas, que formou filhos teve tão nova, né, Raquel? Você teve o primeiro filho muito nova, né? Sim, E nunca deixou de trabalhar, e nunca deixou de se empoderar, e que ao mesmo tempo dizendo, olhe para si, olhe para você, né? Busque rede de apoio, tenha seus momentos de felicidade. E aí seguindo, né, que foi muito bacana realmente essa mensagem sua final, um ping-pong do hashtag por elas, eu começo justamente, o que que é o sucesso? Já que você teve tanto sucesso, né? Mas o que que é o sucesso? Você pode dizer que você atingiu o sucesso. Eu até te perguntei, devia ser um bate-bola, mas não canso de dizer sobre isso. Quer dizer, é engraçado como talvez a gente mude o que seja o sucesso aos 20, 30 ou 40, né? Quer dizer, a gente vai ressignificando talvez o que que é o sucesso, né? Às vezes a gente atrela, né? Então, e acho que para cada um talvez o sucesso represente uma determinada coisa. Então é curioso ver as mulheres que realizaram e realizam, né, o que seria o sucesso. Então, mas enfim, fez esse brainstorm que não necessariamente é o é, ping-pong, mas eu vou agora começar com o ping-pong de fato. Então, o sucesso, o que que é o sucesso para Raquel? permanente. Na verdade, eu Muito diria que é bom. uma busca permanente. Busca É permanente. uma busca É, permanente. me conta uma coisa, um desafio que para você marcou, e tem muito significado. Um desafio. Ressignificar. Eu me Reci. ressignifiquei algumas vezes para sair de uma acomodação. Então, ah, várias vezes então que a minha vida mudou e eu precisei me ressignificar. Então, isso acaba sendo, acho que, um grande desafio. Você buscar forças para ressignificar. Uma fonte de inspiração, ou Família, mais de uma, que te vem à a cabeça quando família. é isso. Família. Empoderamento, o que significa para você? Persistência. Existência. O futuro? Incerto. Certo. Networking? Necessário. Um impacto. Impacto. Tem umas palavras que É, são que a gente que é difícil, né? Mas o é, que que te vem à mente com eu- impacto? impacto, mudanças. Mudança da sua Então, quando família? você tem, exato, então você tem determinadas mudanças que elas causam impacto na sua vida, e de novo, isso tem a ver com a ressignificação. Ele é bom, você pode ter impactos bons e impactos ruins,
E aí o impacto, ele acaba sendo motor também para coisas boas. Então, o impacto ele pode ser Muito bom e bom, pode ser ruim. muito bom. Então, você vai ter impactos bons de ressignificação também. Família. É o alicerce. Bom, e agora vem a parte assim, a Raquel é vaidosa? Vaidade. Vaidade boa. Então, é aquela vaidade, e aí você pensando, existem dois tipos de vaidade. Você tem a vaidade pessoal e, na verdade, assim, você tem a vaidade estética. Então, aí, sim, eu sou a vaidosa no ponto de vista estético, de gostar, de fazer uma maquiagem, uma roupa. Eu estava brincando, falei assim, nossa, troquei agora de roupa porque eu ia pôr uma blusa, mas estava muito escura com fundo. Então, você tem essa vaidade estética. Isso, falei, não só para pessoal, mas profissional também. Fazer fazer uma peça bonita, então aquela vaidade estética, sim. Não é a vaidade de orgulho. Você tem a outra vaidade, que é aquela vaidade pessoal de orgulho. E isso, na verdade, eu acho que a gente tem que ter humildade. Então, se você pegar a vaidade estética, sim, a vaidade pessoal, no sentido de orgulho, não. A gente tem que ser humilde, você tem que abraçar o diferente, escutar os outros, escutar opiniões e saber, despir da vaidade até quando você está errado e mudar. Então é difícil, né? Claro. É E muitas vezes é difícil. difícil você. E às vezes não só pela vaidade, mas por você tem. É difícil você, às vezes, encontrar onde você está errando e querer mudar. Então, a vaidade estética eu gosto, mas a vaidade no sentido de orgulho, eu gosto de dividir, então a gente tem um trabalho bem feito, eu quero que a equipe inteira tenha, receba o mérito, todo, assim, eu gosto da coletividade. Ai, que legal. Quando se comete um erro, como é que funciona para você? Eu, assim, é uma coisa que eu tenho é autocobrança, isso desde pequena, e a minha mãe fala, você tem que parar de se autocobrar. Então, erros, assim, eu fico realmente chateada. Isso é uma coisa que eu preciso trabalhar. E às vezes não é só um erro, às vezes tem coisas que acontecem que independem de você. Às É vezes não é isso, um erro, mas um resultado ruim que às vezes não depende de você. E isso claro. são coisas que são difíceis. Então, eu acho que é aquela coisa assim, puxa, quando eu falei, eu gosto de humildade, eu gosto, mas quando tem um erro, ainda é uma coisa que me chateia bastante. Assim, eu Agora, busco fazer melhor. especificamente em relação a Raquel, né, que gosta de futebol americano, que adora esportes, e que escreve para um grupo de futebol americano. O que que você tem a dizer sobre o futebol americano? Futebol americano é um esporte sensacional. Quando a gente começa, assim, na verdade, muitas pessoas olham assim, aquilo é só brutalidade, né? Então o pessoal pensa muito naquelas jogadas violentas. Mas é um esporte de muita inteligência. Óbvio, você tem uma força, você tem. Cada vez, lógico, eles tentam reduzir essa parte de lesões, né? Existe no futebol americano profissional já uma série de regras para você evitar lesões, machucados, para você evitar que alguém, né, até aconteça uma coisa mais séria, mas na verdade o futebol americano é um esporte de intelecto. Olha que Você tem interessante. um livro de Ô, jogadas, é uma gente, a coisa assim Raquel, só uma coisa, a fascinante. Raquel escreve sobre futebol americano. Então, para além de ser advogada tributarista, para ser essa super mãe, essa super pessoa, essa super mulher, essa super tudo, ela escreve sobre futebol americano e acompanha super. Eu, por acaso, gosto de futebol americano, mas eu não consigo entender muito bem, sinceramente. Enfim, mas você escreve sobre isso, né? Você acompanha e escreve. E isso é uma coisa que. Isso. Eu participo de blogs, é engraçado que na verdade, o primeiro site que eu escrevi, que eu comecei a escrever, é muito interessante que era justamente um site para mulheres. Na verdade, era um site feito por mulheres, era para todo mundo, mas era um grupo de mulheres que escrevia sobre futebol americano. Isso, se eu não me engano, foi Que massa! 16 ou 17. Era um grupo de mulheres. Então, isso é sensacional. Você achar outra mulher era difícil. Você achar várias que ainda gostam para escrever era super. Nossa, assim, foi um projeto muito bacana. Acabou, mas hoje existem vários outros grupos e é muito legal ver que isso aí foi uma semente que espalhou. Então, é muito legal ver muitas meninas hoje que gostam. Depois eu fui para um outro site que já é mais para outras áreas do esporte, na verdade, vários esportes. Eu só acabei me afastando um pouco na última temporada por causa do doutorado, porque como eu estou na reta final do doutorado, eu estou um pouco absorvida. Justificável, super justificável. Exato, exato. As minhas escritas sobre esporte acabaram sendo substituídas por tributação ambiental, mas final deste ano, se Deus quiser, eu
faço a defesa, espero, quero trabalhar em fazer uma tese bonita mesmo, é uma coisa com propósito, e isso é uma coisa que a gente sempre tem que ter, é o propósito. A minha primeira tese que eu pensei em escrever era uma coisa interessante, mas eu não via propósito. E aí, Ai, que ah, bacana. Escrever e alguma aí coisa que o, tem esse, de o fato, tributo significado. como ferramenta para você trabalhar, o tributo em favor do meio ambiente, falei, é uma coisa bonita, é uma coisa que você tem um propósito, você pode O ver. tributo em favor do meio ambiente. É muito legal, eu acho que você devia divulgar, que inclusive na Europa tem alguns trabalhos sobre isso, fazer uma interação aqui, porque aqui isso Eu é acho, muito discutido, né? e eu acho assim, é muito, e na Europa tem realmente, a Europa é muito precursora nisso, Isso. então você tem os países nórdicos foram os primeiros, mas aí depois a União Europeia como um todo tem diretivas, então uma parte também do meu estudo é analisar o que se Que, faz na ba- Europa, é que muito bacana. bacana. E, né, então você tem as recomendações também da ONU, você tem, né, uma série, mas você tem muito forte isso na Europa. Então, a Europa ela é um espelho muito grande para isso. E ver para a nossa realidade aqui no Brasil, né? A reforma tributária trouxe uma inovação ambiental, que é o imposto seletivo, mas ainda estou umas pesquisas em andamento, mas ainda eu entendo que é pouco. Ainda Entendi. entendo que é Ainda pouco. teria que Então, trabalhar muito mais isso, né? A gente pensar nas próximas gerações, de fato, de uma forma acomodando o desenvolvimento econômico, a melhoria para as pessoas e preservação do meio ambiente, né? Ô, Raquel, e para finalizar, uma mulher, minha mãe, né? Que a bonito. minha Sua mãe é uma mãe, graça, eu porque conheço sua mãe, uma queridíssima, maravilhosa, que delícia. Mãe é tudo, né, gente? Quem mãe tem é uma tudo. E mãe. assim, a gente tem uma sintonia que a sua mãe e É, a minha, elas têm um perfil é, muito são muito parecido, parecidas. É. que são mulheres assim que trabalharam arduamente, criaram os filhos, são esposas e, sabe, conseguiram, primeiro, conciliar família, filhos, trabalho, continuam o Porto Seguro de nós, todos nós, né? Isso, Então, vocês isso. seremos irmãos, a minha irmã, netos, então elas acabam sendo, e dos nossos pais também. Então, assim, eu acho que a mulher, assim, que sempre me inspirou, minha mãe. Ai, que maravilha. Gente, a gente acaba mais um hashtag por elas. Eu queria agradecer a Raquel, mesmo pelo seu tempo, por trocar essa experiência com a gente, com esse bate-papo incrível. Pessoal, se quiser falarem diretamente com a Raquel, nós vamos ter aí os contatos dela, quer dizer, todos não, o contato dela, para vocês poderem falar. E aí eu queria dizer também que fazer o convite, reiterar o convite sobre o lançamento do livro, a segunda parte do hashtag por elas, Mulheres na Insolvência. A Raquel também é coautora no aspecto tributário. Enfim, convidar a Raquel, você, sua mãe, Sim. todo mundo, seu marido, querido Fernando, seus filhos e todo mundo aí para participar desse evento que vai ser bem bacana no dia 29/5 e contar aí com o apoio. Divulgar para todo mundo, Raquel, o hashtag por elas. Você falou bastante da importância de rede de apoio. E acho que essa é uma rede eu diria até mais que apoio, né? As mulheres têm voz, né? Mas a gente precisa divulgar cada vez mais as vozes, né? Que no final do dia se tornam uma só voz. Eu acho que a gente tem mulheres empoderadas com homens que reconhecem isso, a gente tem uma sociedade melhor. Né? Então, acho que esse é o propósito de tudo. Então, nosso, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada, Roseli, obrigada, hashtag por elas, e obrigada, assim, para o nosso público aqui que, falei, pegou um tempo, eu sei que o tempo é valioso, e pegaram um pouquinho para me escutar, eu agradeço de coração. Obrigada.